Quando um ditador espanhol chega próximo à morte, a primeira notícia oficial não falou sobre um infarto, mas sobre uma insuficiência coronária. Era o princípio do fim. E isso é uma história de rádio. História de rádio. Em 21 de outubro de 1975, foi anunciado que Franco, o então representante do governo espanhol, estava em uma situação delicada. Sua entrada no hospital, oficialmente, foi no dia 16, e a partir daquele 21, diversos boletins médicos passaram a ser divulgados por uma equipe médica cada vez maior, o que acabou ficando conhecida como Equipe Médica Habitual. Las casas civil y militar comunican que el equipo habitual de médicos que asiste a su excelencia el jefe del Estado en el proceso de su enfermedad está integrado por los doctores que a continuación se citan: Vicente Pozuelo Escudero, Vital Aza Fernández. O país se preparava para o chamado o efeito biológico, como era conhecido nos círculos mais internos do Estado, a morte de Franco. A cobertura sobre a saúde e o falecimento do Franco seria encabeçada pela Rádio Nacional da Espanha. Desde nuestro estudio permanente del Ministerio de Información y Turismo, vamos a conocer el último parte médico en relación con su excelencia el jefe del Estado. Día 8 de noviembre de 1975. As medidas, porém, que oficializavam os procedimentos no caso da morte de Franco só foram tomadas no verão daquele ano, 1975. Mesmo com o ditador já tendo 85 anos e já tendo sido hospitalizado em estado grave no ano anterior, em 1974. E no meio de uma ditadura, mesmo com todos os indícios, ninguém ousava falar sobre a sua morte, nem mesmo como hipótese. Porém, o editor-chefe de jornalismo da Rádio Nacional Espanhola tomou uma iniciativa. 25 anos depois, ele lembra do percurso que perpassava o gerente da emissora, que acreditava que não era função dos jornalistas estarem prontos para a morte do chefe de Estado. Porém, acabaram convencendo o gerente, pois era de cargo da Rádio Nacional uma cadeia que juntava todas as emissoras, que deveria contar toda a trajetória do Franco, além de noticiar o seu falecimento. E com todas as emissoras do país em cadeia com eles, era necessário estar preparado para o tamanho da responsabilidade. A atención seguía fija en la fachada del palacio, donde lucía en lo más alto del mástil el guión del caudillo Franco, del hombre a quien se debía todo esto, la paz y la tranquilidad, el progreso y el desarrollo, y que ahora luchaba con la enfermedad y sentía como consuelo que su dolor era compartido por todos los españoles. Foi então gravada uma fita com 1 hora, que seria a hora após o minuto final, que contava toda a trajetória de um chefe de Estado, e assim dando o tempo necessário para a equipe de jornalismo se preparar para as horas seguintes de cobertura. Su excelencia el jefe del Estado fue trasladado a la ciudad sanitaria de La Paz, donde fue intervenido seguidamente por el profesor M. Hidalgo Huerta. A Rádio Nacional informava diariamente sobre a situação de saúde de Franco e os seus membros sabiam da responsabilidade. Foi no dia 20 de novembro de 1975, por volta das 4h30 da tarde, que chegou o comunicado informando que o Franco teria chegado no estágio final. E com os jornalistas compreendendo que esse era o comunicado de que a vida dele teria chegado ao fim, travaram uma batalha com os gerentes da rede para anunciar. A batalha acabou sendo vencida pelos gerentes, que fizeram os jornalistas esperarem até mesmo o final da rede nacional das 18 horas, quando tradicionalmente todas as rádios entravam em cadeia, para finalmente dar a notícia ao povo espanhol às 18 horas e 13 minutos. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalíssimo acaba de fallecer. No dia seguinte, pela manhã,
foi lido o testamento público de Franco e também um boletim médico com os vários fatores que levaram ao falecimento dele. Assim, falecia o grande ditador espanhol do século XX. Você está ouvindo o CoutoCast.